A Federação Mundial do Coração afirma que pelo menos 20% das mortes por doenças cardiovasculares são causadas por poluição do ar. E poluição já não é mais um quadro preocupante lá para Cubatão, que já foi a mais poluída do nosso país, nem São Paulo, que esses dias bateu o recorde mundial de poluição. Qualquer parte desse país, mesmo você estando no meio de uma mata neste país esses dias, estará num ambiente poluído, por incrível que pareça, dada essa situação que vem se arrastando e ainda vai um tempo mais ainda. Agora, tudo com isso sofre. A Isabela Johansen falou outro dia vai falar hoje, por sinal, também no seu Momento Pet, das consequências disso, por exemplo, nos cães. Mas não, estamos falando aqui dos seres humanos e é por isso que nós trazemos ao programa o Dr. Paulo Cicunha Neto, cardiologista, para falar exatamente sobre esse tempo seco, a baixa umidade, afetando o coração. Doutor Paulo, bom dia. Bom dia, meus amigos. Bom dia. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Tudo ótimo. Seu coração está bom? Está ótimo. Está comendo bastante fruta e verdura, como a gente Muita. disse? Está fazendo atividade física conforme eu recomendei, doutor? Sim, claro. O senhor, por favor, leva muito a sério isso, que será importante para a sua saúde, viu? Quem diria? Aproveitar, né? Não, senti firmeza. A gente né? escuta eles sempre falando isso pra gente, então agora aqui quem manda somos nós, né? Doutor, como eu estava dizendo aqui, eu acho que em qualquer metro quadrado desse país, mesmo se você estiver no meio de uma mata atlântica, sei lá, nesse momento estará num ambiente poluído, por incrível que pareça. Vamos falar hoje um pouquinho sobre esse tema super atual, né? Que é temperaturas elevadas associado a uma poluição, acho que nunca vista, principalmente na nossa região, né, devido aí, grande parte devido às queimadas, né, que estão aí assolando todas as cidades ao redor aqui de Matão, né? E isso está trazendo consequências para o Brasil inteiro. Vocês percebem isso no consultório, sob a forma de mais pacientes ou de gravidade maior? Sim, principalmente, né, nos pacientes que já têm uma cardiopatia ou nos pacientes que já têm um problema pulmonar, nas crianças e nos idosos. Essa faixa ela é mais comprometida, né? E isso daí está trazendo um aumento no número de internações, né, aumento na gravidade das doenças. Então, isso daí tá trazendo prejuízos grandes à saúde. E, assim, a gente se assusta porque, até um pouco tempo atrás, quem morava no interior, né, parece que não tinha esse problema da poluição. Diferente dos grandes centros urbanos, que há muito tempo já sofrem com isso. E tem uma estimativa muito importante que fala que, por exemplo, pessoas que moram, um exemplo, em São Paulo, tem 20% mais chance de desenvolver uma doença ou cardiovascular ou pulmonar do que quem morava no interior. Hoje isso daí já não é mais assim. Tá? Nós estamos praticamente muito parecidos com eles, né? Devido à qualidade do ar. Então isso é preocupante, porque aumenta o risco das doenças cardiovasculares, né? Então isso tem que ser muito bem estudado, analisado, né, para tentar reverter esse quadro que a cada ano está pior. Doutor, perdão. Não, fica à vontade. Quando se fala em clima seco, poluição, normalmente se faz uma ligação com doença pulmonar, Sim. com doença respiratória. Sim. Mas tem situações críticas também a nível com certeza. cardíaco. Por exemplo, vamos pegar o exemplo mais agora que é a fumaça. Vamos falar sobre a fumaça. Fumaça trazendo problemas cardíacos. Vamos falar sobre isso um pouquinho. Então, quando você inala a fumaça tem pequenas partículas que são absorvidas pelo pulmão e elas conseguem passar para a corrente sanguínea. E essas pequenas partículas, elas se alojam nas artérias, nos vasos sanguíneos, causando uma alteração no endotélio, que seria o tapete do vaso sanguíneo, né? E aí o que acontece? Pode causar desde trombose, então aumenta o risco da pessoa ter uma trombose, que hoje você vê, está aumentando muito isso, principalmente nas mulheres. É mesmo? Aumenta que muito. será, hein? Então tem tudo isso daí, está tudo interligado.
Pode causar, por exemplo, arritmias cardíacas, pode causar aumento de números de hipertensos, você entendeu? Então, olha só, uma coisa trazendo outra. Né? Então, olha como que pode. E é claro, para o pulmão nem se fala. Sim. Um paciente enfisematoso, um paciente que tem uma bronquite asmática, né? Isso daí prejudica muito. Essa época que tem essa oscilação de temperatura, de noite frio, de manhã, durante o dia quente, associado com o tempo extremamente seco e, para piorar, com a fumaça, né, isso é uma bomba relógio, né, para todos nós, principalmente para as faixas extremas, crianças, idosos ou pacientes que já sofrem de problemas cardíacos ou pulmonares. O seu colega, que é o Dr. Todaro, como pneumologista, quando se refere às doenças que é da especialidade dele, decorrentes também dessa situação, sempre fala que é bom umidificar o ambiente, não é? Sim. E tudo mais. Para essas consequências cardíacas, a criação de um ambiente mais favorável, como, por exemplo, umidificadores ou até uma bacia com água, uma toalha molhada, aqueles conselhos antigos, inclusive. Isso para amenizar ou mitigar, por exemplo, consequências cardíacas e cardiovasculares. Também é recomendado pelo cardiologista, por exemplo? Claro. Me lembro muito bem quando eu era criança, né? À noite, nossos pais colocavam uma toalha molhada na janela. Né? E aí de manhã cedo ela estava sequinha, seca, esturricada, lembra? Seca mesmo. Então isso daí é uma coisa que é usada. Aliás, nós precisamos usar mais as coisas antigas, viu? Né? Tem que aprender muito com os idosos, porque essa sabedoria que é passada de geração em geração é muito importante. Então, umidificar o ar, né, de modo que seja, com umidificador, ou com um balde, ou com uma toalha, isso é muito válido, né? E isso ajuda, né, você respirar melhor, você oxigenar mais o sangue, né? Porque quanto mais oxigênio você tem, melhor. Você tem uma saúde cardiovascular melhor, você sobrecarrega menos o coração, não é verdade? Então, tudo isso ajuda a amenizar essa situação que nós estamos vivendo ultimamente. Se não é a solução definitiva, é algo que ameniza muito, então, certeza, né? Bom, vocês notam, aquela... não foi nem chuva aquilo lá, um chuvisco que deu agora. Já melhorou. Na segunda-feira, já. Você acordou, muito. Você respirou, parece que estava melhor, não é? É verdade. E foi uma coisa ínfima, né? E pareceu, e de fato foi pouco, né? Mas você vê que já melhora, Já melhora. Melhora bastante. Mas o senhor disse, então, que inicialmente essa fumaça vai, o pulmão vai... Absorve isso aí, depois vai para a corrente sanguínea, vai... prejudicar as paredes lá internas, vamos chamar assim, das artérias. Onde é que entra o AVC nessa história, afinal? O AVC, a fisiopatologia, quer dizer, o que leva a pessoa a ter um AVC é a mesma que leva a pessoa a ter um infarto. É a mesma. Top. A fisiopatologia é a mesma. Na maioria das vezes, o AVC mais comum, que é o AVC isquêmico, que é geralmente da faixa etária dos 50 para frente, é terrível, porque na maioria das vezes pode deixar uma sequela, né? Mas a causa é a mesma do infarto, da doença cardiovascular. Então, é o quê? É a placa de gordura que vai crescendo e as artérias do cérebro são muito fininhas e aí, com o passar do tempo, elas podem obstruir, né? E isso, outra coisa muito importante que a gente não pode esquecer, como prevenção a todas essas doenças, inclusive o infarto e o AVC, é a hidratação. A desidratação, que é muito comum nessa época, pode causar isso. Porque o sangue fica, entre aspas, né, falando do modo mais simples, grosso. Então, por isso que tem que tomar água, para deixar o sangue fluir melhor e evitar que ele fique grosso, que é o que a desidratação causa. Né? E é um perigo, por exemplo, fazer esporte hoje em dia, no horário quente, com um clima muito seco, não é indicado. Um esporte de alta performance. E ainda que for outro horário, tem que hidratar. Inclusive, Tadeu e Adalberto, já que estamos numa faixa de idade aí muito parelha, né? Vi esses dias aí que, com a aproximação da idade, quanto mais a idade mais avança, as pessoas tendem a beber menos água. Então, eles estavam aconselhando as pessoas
da família, olha, insista com as pessoas de idade e tal, para tomar bastante água, porque eles não tomam. Geralmente... Não sentem sede. Depois de uma certa idade, alguns pacientes, eles, entre aspas, esquecem de beber água, né? Então, a família tem que oferecer, né, líquido de todo tipo, né? Água, suco, porque isso vai ajudar. Porque se você deixar, eles não bebem água, né? E para eles é muito importante a hidratação, não é verdade? Você vai perdendo um pouco a vontade de alguns tipos de alimentos e também de líquidos, né? Então, principalmente a idades bem avançadas. Bem avançado, né? É muito importante. Insistir com ele lá na família. Levar para o paciente. Olha, tá aqui, toma isso daqui. Bebe. Entendeu? Não esperar ele pedir. Então, os caras que falam assim, tem que tomar 2 litros de água por dia. O cara vai beber 2 litros de uma vez ou ele dilui em 10 doses durante o período? O que é o mais certo? Não, o ideal é você tomar... Distribuir. Isso, sem dúvida, né? Sem dúvida. Tudo que é demais também... Mata né? a planta. Água demais mata a planta. Isso, né? Isso. Uma dica boa é você sempre manter uma garrafinha perto de você. Né? No meu consultório eu deixo uma garrafinha do meu lado. Então, de vez em quando eu olho para ela, tomo um pouquinho de água. Mas com a idade, né? Eu boto a garrafinha lá. O Tadeu botou a garrafinha aqui na redação. Outro dia ele olhou a garrafinha e falou assim: o que é isso aqui? Quem que trouxe isso aqui? Por que tá aqui essa... Por que tá aqui? Então tem esse problema. A gente não sabe essa por quê. garrafinha aqui. Nessa idade a gente até leva a garrafinha, mas depois não sabe para que serve. Por que eu trouxe essa água aqui? Quais são os horários mais indicados para a prática esportiva, né? O pessoal gosta do pedal. Então, isso o pedal, eu sempre comento isso, viu? O pedal é uma coisa que desidrata muito, porque o tempo do exercício é muito longo. Você tá com aquela roupa, que é uma roupa do ciclista, que já é uma roupa que ela te cobre mais ou menos o corpo, e você tá em horários geralmente quentes, porque o pedal geralmente é 2, 3 horas, 4 horas, tem pessoas que, né? Então a hidratação é muito importante. Eu tive um caso já de um paciente super jovem que foi fazer um pedal muito longo e teve um AVC. Puxa vida. Você entendeu? Por quê? Pela desidratação. Mas eu vejo que esse pessoal, pelo aparato que eles usam, de roupa, capacete, isso aqui, pelo menos esses praticantes aí, aparentemente eles devem saber disso, né? Sim, tanto que não é comum as bicicletas terem adaptado uma garrafinha lá. O Adalberto, na Calói Ceci dele, tem uma garrafinha que ele põe lá também e tal, né? Não é, Adalberto? Faz tempo isso, né? Faz tempo. Era cestinha, né? Cestinha. Ele guarda na cestinha. Cestinha. Mas, e as outras atividades? Sabe o que eu fico pensando? Agora vamos falar com eles também. O pessoal que trabalha em outdoor, quer dizer, em áreas externas. Vamos pensar aqui no pedreiro, no encanador, no servente pedreiro, muitas atividades que são externas, pintores. Sim. Aí tem um horário ali que eu não sei, porque aí tem uma relação de trabalho, né? Que ele trabalha para alguém e tal. Mas tem uns horários que eles deviam estar trabalhando naquela hora, tipo, a 1 às 5 da tarde, por exemplo, que a coisa complica das 10 às 14, né? Que é o 10 e 14. o pico, né? De Devia calor, evitar. né? Se possível, né? Se possível. Porque é difícil você manter no trabalho, né? Por exemplo, um trabalho braçal desse, você manter uma hidratação adequada, né? Então, se você conseguisse, pelo menos nesse horário, ficar num local de sombra, né? Seria mais adequado. E também uma coisa que, por exemplo, principalmente os atletas ou os atletas amadores, né? Além da água, né? Usar algum tipo de isotônico, porque você perde muitos sais minerais durante uma atividade física prolongada, você entendeu? Então, esses isotônicos, eles conseguem hidratar até melhor do que a água e eles têm sódio, potássio, cloro, né? Então, tudo isso daí é importante, porque o nosso suor, quando você analisa o suor, ele tem todos esses componentes, né? E dependendo de como que você tá, do grau de calor, da seca, tudo, você perde muito isso daí. Aí tem muitos pacientes que muitos esportistas começam a fazer o esporte e daqui a pouco tá tendo o quê? Cãibra. Né? Cãibra é um sinal de desidratação. A cãibra é um sinal. Mesmo um jogador de futebol que tem todo um cuidado. Então, mas geralmente ele tem cãibra que horas?
Quase no fim do jogo. final do jogo. Prorrogação. O tenista normalmente come uma banana, né? É bom mesmo, Entre um banana? game e outro. Bom, a banana é uma Por que fruta a banana é bom? espetacular. O que ela A tem? banana, ela é rica em amido, a banana é rica em potássio, Potássio. melhora as câimbras. Então, é uma fruta barata, Popular. popular, Encontrada facilmente. barata, que é que o Brasil, né, não tem dificuldade para encontrar. E ela, como nutriente, assim, é muito boa, né? Principalmente para quem pratica esporte. Então, vamos supor, você usar como um pré-treino, né? Você come uma banana. Uma, basta. Uma basta. É? Uma basta. Você comer uma banana, você tem uma energia para treinar 1 hora, pô. Então é bem interessante, viu? É uma fruta barata e uma fruta que tem um valor nutritivo muito bom. Legal. Né? Facilmente encontrado. Já é palatável. As pessoas já Sim. são adaptadas do brasileiro Com certeza. a essa fruta. O duro se falar, você tem que comer o cogumelo da Nicarágua, sei lá de onde é, porque isso é bom. Aí onde você acha essas coisas? Banana acha? Eu sou contra isso. Eu acho que a gente tem que ter uma alimentação básica. Tá? Não adianta ficar inventando. Tá? Uma que você não tem essa nós não estamos acostumados a isso, você entendeu? E nem todo mundo E consegue, outra que é muito né? caro. Tá? E não tem diferença. O pessoal que até faz lá, dá pra ser... Faça eu falo, o você- básico bem. até isso, até pra ser vegano, por exemplo, essas coisas, você tem que ter dinheiro, filho. Difícil. Você conhece algum vegano que mora lá no Morro do Pioio? Lá o que caiu, o moleque come, tá com fome, pô. Então, entendeu? Lá não tem vegano. Não tem O vegetariano. pessoal fala do arroz e feijão bem temperado, né? É isso aí, então. Mas. Adalberto, perguntas? Não, eu estava acompanhando a entrevista de vocês, doutor. A gente sempre viu falar, olha o frio, cuidado, o frio dá infarto, porque às vezes elas se contraem, então pode ter infarto. Agora, ouvindo que o calor também pode dar infarto, a gente fica surpreso com tudo isso. Nesse caso, o que acontece com a aveia, doutor? Ela vai dilatar? Também pode acontecer o infarto? Então, isso daí, todos os extremos, né? Nós estamos falando de extremo, né? Tanto para mais quanto para menos, né? No frio, principalmente temperaturas abaixo de 16 graus, você ocorre uma maior chance de ter uma doença cardiovascular, porque os vasos periféricos correm uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição, ela pega todos os vasos do corpo, né? Isso daí, para uma pessoa que já tem uma predisposição, que já tem uma plaquinha lá que está quase querendo obstruir, pode predispor ao aparecimento, no caso de um infarto ou de um AVC. E no calor? E no calor extremo, é o contrário, você tem uma vasodilatação. Por exemplo, por que quando está muito quente ou quando você faz um esporte você fica ruborizado, você fica vermelho? Tá? Porque os vasos dilataram. Para quê? Para trocar o calor. Não é? Como que a gente perde calor? Pela vasodilatação periférica. Como que o cachorrinho esfria o corpo? Respirando. Respirando. É. Né? Porque ele tem pelo, então não dá para ele fazer essa troca. Nós não. Nós fazemos pela pele. Então essa vasodilatação pode causar o quê? Se a pessoa estiver desidratada, uma queda de pressão. Você entendeu? Pode causar uma queda, então é o inverso. Você pode causar uma queda de pressão, você pode diminuir a perfusão nas coronárias e também, você vê que tem muitas pessoas que no calor começam a queixar de tontura. Quando levanta muito rápido, É verdade. dá uma leve tontura, né? Isso é muito comum. Isso acima de 35, 36 graus, não. Quanto mais abafado tivesse, entendeu? Por isso que a gente orienta não sair de casa em horários muito quentes, por exemplo, das 10 às 2 da tarde, evitar, né, esses dias que estão muito abafados, né? Lugar que não tem ventilação, assim, porque pode predispor aí a alguma alteração nesse nível. Né? Você falava agora há pouco sobre como se dá um AVC a partir da obstrução tal, das artérias e tal, né? São artérias que alimentam o cérebro aqui, irrigam o cérebro e tal. Mas dizem que o AVC acontece também em pequenas artérias no próprio cérebro. Sim. Este AVC está associado com calor também? Poderia ter a ver com a situação em que o sujeito se expõe demais ao sol? Pode acontecer um AVC desse tipo? Geralmente, nessa situação, é devido à desidratação. É? Tá? Que aí é na veia, fala veia logo para ser facilmente entendido, essas aqui da própria cabeça, do cérebro. Isso.
Uma das grandes causas do AVC é de origem cardiológica, né? Principalmente em pacientes que têm fibrilação atrial crônica, né? Arritmia, que é muito comum depois dos 70 anos de idade. Por isso que todo mundo que tem fibrilação atrial crônica e não tem nenhuma contraindicação absoluta tem que usar anticoagulante. Porque o anticoagulante afina o sangue, dissolve o coágulo que fica dentro do coração e diminui muito o risco de ter um AVC. Então, são situações, né, que têm que ser sempre bem avaliadas pelo médico, né? E reduz bastante, viu? Reduz bastante. Hoje em dia nós temos medicamentos aí seguros para fazer isso, né? E isso já é uma coisa que faz parte da rotina do médico. Ok. Perguntas? Alberto, fugindo um pouco, semana passada nós tratamos aqui do cigarro eletrônico. Sim. Tá? Até em cima de uma matéria do UOL, sobre os riscos que essa prática, que já domina em boa parte da população brasileira, causa em termos de AVC e também de infarte. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. E quem usa o cigarro comum mais vezes quadriplica a possibilidade. O cigarro eletrônico ele está disseminado nos jovens universitários. É nesse meio, principalmente. Os jovens universitários está disseminado. Você pega a faculdade de medicina, em torno de 70% dos futuros médicos. Futuros médicos 70%. Usam cigarro eletrônico. Por quê? Porque você consegue esconder ele aqui na palma da tua mão, tá? Ele não tem o cheiro do cigarro. Você vê, ninguém percebe se tem alguém, se tem alguém fumando. Como o outro. Não tem. Eles colocam, geralmente ele tem uma essência, né? Que vários tipos. Então, você pode até sentir um cheirinho de um perfume, de alguma coisa assim, mas você não percebe que a pessoa está fumando. E isso daí está disseminado no meio acadêmico, né? Em faculdades. Então, assim, e com uma velocidade enorme, né, de aumento do uso. Então, é complicado, porque... Por que a pessoa vicia? Porque ele tem o que tem no cigarro. Nicotina? Nicotina. É nicotina que prende. Você entendeu? Então, a pessoa fica com aquela dependência da nicotina. Isso porque serão médicos, hein? Sim. Então, a pessoa, você vai no teu cardiologista, está na frente dele lá, teu cardiologista fala assim pra você, o senhor fuma? Você fala sim. Aí o teu médico fala, então me dá um cigarro que eu esqueci o meu lá. Pô, não vai dar, né? Complicado. Então, é uma coisa que você vê, né? Tava diminuindo muito depois de 1990, década de 90, quando começaram as campanhas contra o tabaco, diminuiu muito. Eu nunca me esqueço que a primeira aula na faculdade de medicina, em 1992, nós chegamos para a primeira aula, meu professor estava fumando. Sério? Sério, porque naquela época não tinha campanha, não se fazia. Não. Na década de 90 começou a campanha. Na hora que eu saí da faculdade, em 2001, ninguém fumava mais. Então, foi uma campanha que foi muito legal. Valeu muito, eficaz, né? Só que se perdeu, você vê que hoje não se faz mais, muito pouco, né? E agora chegou esse cigarro eletrônico. Olha, e com o tempo a gente relaxa mesmo. Ontem estávamos vendo aqui os números de Covid em Matão, viu? Atentos aí. Coisa de 3.000, assim, a coisa tá... Olha lá. Tá voltando quietinha aí, ó. E a gente tá aqui viajando a maneira. O primeiro cigarro que eu fumei, os primeiros cigarros que eu fumei, quem me deu foi o professor Tibagia. Eu tinha, acho que uns 12 anos. E ele, no meio da aula, ele falava, vai lá, compra mais cigarro pra mim. Minister, ele fumava. Minister. Me dava o dinheiro, eu ia lá no armazém, que tinha uns 3 quarteirão da escola, trazia o cigarro e na frente de todo mundo, ele, me dava 2. Que tempo ignorante que a gente vivia, né? E aí tem muita gente, no meu tempo que era bom. Não sabíamos nada, a gente era um bando de ignorantes. A publicidade ajudou muito nisso, né? Então, porque antigamente você fazia uma ilação do cara bem-sucedido, dos carros, tal, com cigarro, com Marlboro no campo e tal. Hoje isso acabou, né? Quem não fumava estava por fora, né? Hoje acabou, mas hoje a bebida também faz isso, né? Então, quem não bebe é excluído do grupo. E como não é proibido a venda, é proibida, né? Não é liberada a venda no Brasil. Do eletrônico? Do eletrônico, não. Então, como é proibido... Proibido pela Anvisa. Então, como é proibido, então não tem campanha.
Porque como que eles vão fazer uma campanha De algo se é uma que não coisa pode- que teoricamente não pode A usar? menos que seja uma campanha para dizer que ele é proibido orientação. porque causa isso. Daria até. Daria até se a autoridade quisesse. Fazer uma Dá para orientação fazer. contrária. Isso é proibido, o uso por isso. Dá para fazer, sim. Né? Até não seria um impedimento, né? É Mas que eu deve acho que ser tem um uma indústria- modismo na história aí também, não É tem? moda, com certeza. É como se assim, ó, certeza. ele fumando esse cigarro eletrônico, ele acha que vai ser recebido mais Sim, pelo grupo sim, de pessoas que ele convive. Sim, Será mais aceito. com certeza. É isso. Mais ou menos isso. É como a bebida, né? Tem muita gente que bebe porque gosta, mas tem uma molecada aí que tá tomando, nem gosta assim, mas é o jeito que ele encontrou para ser aceito, ser incluído num grupo, porque o grupo todo bebe. Ele é o careta da história, né? Se ele não beber. É isso aí. É a pressão social que vem em cima, né? Do cara, principalmente da meninada aí, né? Sob a forma de cigarro eletrônico, como era no nosso tempo, né? O tempo que eu comecei a fumar era isso. Quem não fumava estava por fora. E aí foi. Hoje em dia, quem não bebe É verdade. vai ter dificuldade para se relacionar, porque se ele for um careta no meio de um monte de gente que toma cerveja aí o dia inteiro, a tarde inteira, de noite inteira, ele vai ficar fora do grupo. Né? Você vê que Com pressão, certeza. né? É isso aí. Doutor, agora vamos para aquela parte lá que é a alimentação. Então, né? De vez em quando a gente põe o pé na jaca e tal, mas no dia a dia mesmo, o que ajuda nesses casos de calor versus coronárias e coração aí no caso? Olha, alimentação é uma coisa que tem que fazer parte, né? De todo o tratamento, de toda orientação. A alimentação tem que estar sempre presente. E eu acho assim, como eu falei para vocês antes, não dá para gente querer inventar muito a respeito disso. O básico bem feito sempre vence. Tá? O que é o básico? É o que a gente tem costume. Se você comer uma boa salada colorida primeiro, se você comer 2 colheres de arroz, uma concha de feijão, um pedaço de carne magra, pode ser qualquer tipo, tá? E se você, após o almoço, comer um pedaço de uma fruta, não precisa mais nada. E uma coisa que a gente fazia quando era criança, e hoje a gente não vê isso mais, que eu acho um grande erro na alimentação. As pessoas falam assim, doutor, eu não janto. Isso é errado. Eu ia perguntar da janta. Isso é errado. Você tem que comer. O que você comeu no almoço, você tem que comer na janta. Eu não, Porque aí eu não você, janto, por você exemplo. vai ficar o quê? Bem nutrido e não vai ter aquela fome das 10 da noite lá nas 9. Assaltar a geladeira. E assaltar a geladeira. É isso mesmo, hein? Eu não Agora, janto. se Há você- muito tempo. Agora, se você comer lá, como um belisco lá, um pãozinho, um negocinho e tal, isso daí não sustenta. Chega daqui depois de 2 horas, você vai ter fome. Vai dar fome. Então, se você tomar um café da manhã, 2 ovos mexidos, uma fruta, um cafezinho preto, se você almoçar do jeito que eu falei e repetir isso daqui na janta e tentar jantar cedo, até às 7 da noite, não precisa mais nada, não precisa inventar moda. Não vai dar entendeu? fome depois? Não vai dar fome. Né? O problema é que as pessoas estão pulando essa terceira. Perfeição. Tá? E estão inventando, né? Eu como num janto. Mas o que você come? Eu como um pãozinho com queijo, presunto, salame. 2 cheeseburger. Você entendeu? E tá errado isso daí. É. Tá errado. Né? Antigamente não era assim. Antigamente a gente repetia, não é? Sim, Não era assim? almoço e janta, sagrado. ué. É. É uma coisa que Almoço tem que às 11 e rever janta bem. às 6. Não tem, Com certeza. Né? Doutor, aqui Eu pelo- não janto. Já foi bom esse conselho. Precisamos aqui liberar, pelo precisamos WhatsApp, liberar o doutor, Paulo, hein? a sua secretária está falando que o pessoal está aguardando o senhor no consultório. E a gente Atenção, acabou abusando, doutor né, Paulo com uma Siconha. entrevista. É claro que os assuntos são importantes para a comunidade, para quem acompanha. Ah, mas a tá tão secretária bom o tá aqui. papo. É, tem que liberar Como é o doutor. nome da secretária do Paulinho? A senhora é Érica. secretária do Paulinho, a senhora é uma chata. Que ela tão bom o papo aqui, como é que a senhora Eriquinha, interrompeu? Gente boa. É, gente, pô. Ô, Fica à vontade. Paulinho, foi muito bom. Viu? Obrigado. E só queria Isso, fica à vontade. aqui deixar um recadinho. Todo dia eu coloco algum tema de importância na medicina, né, no Instagram, e eu gostaria só de compartilhar o contato, né? @Dr. Paulo Siconha.
E todo dia no Instagram tem alguma dica Minha de esposa saúde. acompanha diariamente. Viu? Tem uma dica Legal bem isso. interessante, rápida, curta, para a gente poder colocar no nosso dia a dia, né? Introduzir no nosso dia a dia algumas dicas aí para prevenção de doenças, sobre alimentação, suplementação. Bacana. Bem interessante, viu? Legal. Foi muito bom, Paulinho. Um abraço. Obrigado, viu? Obrigado viu? mesmo pela Eu presença. agradeço. Nos vemos em você. breve, tá? De alguma maneira, todo mundo aproveitou alguma Sim, dica. claro. Eu próprio, inclusive, essa história da janta, eu preciso rever, viu? Eu não janto, não. Mas como? No fim, você come às 10 de novo, né? Que você está dizendo, e é verdade mesmo. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Eu que viu? agradeço. Doutor Paulo Ciconha Neto, cardiologista, falou hoje no nosso programa.